Você está sintonizado no programa Novos Senadores, para que você conheça cada um dos novos integrantes do Senado Federal. O nosso convidado de hoje nasceu na cidade de Bacabal, no Maranhão. Ele é formado em Economia pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Estado do Rio de Janeiro. Começa na vida política eleito como deputado estadual, lá pelo Estado do Maranhão. Depois é eleito deputado federal e em 1986 é eleito vice-governador do Estado. Após isso, é eleito prefeito de Bacabal, a sua cidade natal, além de também ter sido eleito senador e governador do Estado do Maranhão. Agora, na última eleição de 2010, é eleito com 1.546.000 votos pelo PMDB do Maranhão, senador. E nesses próximos anos estará aqui no Senado Federal representando o Estado do Maranhão. Com vocês, passo a palavra ao senador João Alberto de Souza, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Tá bom, é muito prazer. A minha vida política começou realmente em 1970, mas ela vem mais de longe. Ela vem da minha infância, de menino de pé descalços na cidade de Bacabal. Eu não sei quando é que eu comecei a trabalhar. Eu só sei que eu me entendi vendendo bolos na rua de Bacabal. Naquela época nós não tínhamos o primeiro grau. Fui fazer o ginásio em São Luís, até o segundo ano do segundo grau, que naquela época se chamava científico. Desempregado, eu fui para o Rio de Janeiro atrás de emprego. Me empreguei logo no Banco Nacional de Minas Gerais, como praticante servente, ganhando salário mínimo. E sentir que tinha muitos estudantes do Maranhão no Rio de Janeiro. Eram mais de 3.000 estudantes no Rio de Janeiro, porque no Maranhão nós só tínhamos 3 faculdades: odontologia, farmácia e direito. E a moçada procurava o Rio, atrás da capital federal, atrás de emprego e para estudar. Concluído o segundo grau no Rio de Janeiro, eu entrei para a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro. Mas antes, com uma plê de amigos do Maranhão, eu fundei o Centro dos Estudantes Maranhenses. E fui o seu 3º ou 4º presidente no Rio de Janeiro. Quer dizer que a sua primeira influência política é no movimento estudantil? Do movimento estudantil e no movimento sindical. Havia uma efervescência muito grande dos problemas ideológicos entre esquerda e direita. Os bancos eram muito acionados pelo Sindicato dos Bancários e eu terminei sendo eleito diretor do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Participei dos movimentos da União Nacional dos Estudantes e do centro acadêmico da faculdade em que eu estudava. Eleito presidente do Centro Estudante Maranhense, fui o 4º ou 5º presidente do centro, e também era membro atuante do movimento estudantil no Rio de Janeiro e também membro atuante no Sindicato dos Bancários. Agora, quando o senhor falava da vida como menino lá em Bacabal, teve alguma pessoa da família ou das amizades próximas que teria lhe influenciado para a carreira política? A minha influência veio do meu pai. O meu pai tinha muito vontade de ser político. Ele havia sido, na ditadura, prefeito nomeado. E com a redemocratização, ele nunca conseguiu um mandato. E aquilo me influenciou muito. Inclusive, quando eu saí de Bacabal para o Rio de Janeiro, que eu ia para o Rio, eu já estava
entrando na política na cidade de Bacabal com 17 anos, naquela época 17 anos não votava, mas eu já me influenciava com a vida política. Eu já ia não tinha emissora de rádio, nós íamos para os alto-falantes. E eu me lembro do discurso meu dizendo: eu vou me embora do Maranhão, eu só vou voltar quando eu puder ajudar o meu povo. E eu vou voltar formado para poder saber o que eu estou dizendo. Eleito Sarney governador do Maranhão, 66. Em 1965, ele tomou posse em 66. Naquela época tomava-se posse no dia 31 de janeiro, que tomava posse para governador, e ele fez uma publicação que ele queria levar os maranhenses de volta para o estado, que tivesse o chamado curso de Rio de Janeiro, aqueles que tivessem mais de 10 anos do Rio de Janeiro. Eu me apresentei para uma entrevista e voltei para o estado do Maranhão, já formado em economia. E como eu tinha sido, depois do Banco Nacional, eu fiz concurso para o Banco Crédito Real de Minas Gerais, que era do governo do estado de Minas, ganhava um pouco mais. Depois, no Rio de Janeiro mesmo, eu fiz concurso para o Banco Estado de São Paulo, que era quase mais ou menos equiparado ao salário do Banco do Brasil, que pagava muito bem naquela época. E quando eu vim para o Maranhão, eu já era funcionário, já era formado em economia e funcionário do Banco do Estado de São Paulo. E a formação em economia, senador, em que ela também lhe ajudou a pensar politicamente o Brasil? Todo economista tem que ler muito. Todo economista tem que entrar pelos problemas sociais. E eu entrei, leio muito, até hoje, e domino muito o problema social. Celso Furtado foi importante. Foi muito importante o Celso Furtado. Já o Celso Furtado com a Sudene, com a formação da Sudene, o que ele dizia, aquilo me embebecia, me dava vontade de realizar e de resolver. Os problemas nossos são problemas muito difíceis. Mas eu era um crítico dos políticos. Isso me fez muito entrar na política, porque eu queria ser criticado. Eu queria ser um político com espírito crítico. E eu sou esse político até hoje. Voltando para o Maranhão em 66, em 70 eu me candidatei a deputado estadual. Foi a grande zebra. Diziam que eu não ia ser eleito. E eu fui o 8º mais votado do estado do Maranhão. Em 74, eu fui candidato a deputado federal, fiquei na primeira suplência, não fui eleito. Em 78, eu fui eleito federal. Em 82, reeleito federal. Em 86, eleito vice-governador do estado. Com a renúncia do governador, eu assumo o governo do estado e fico até 91, até 14 de março de 91. Não havia reeleição naquela oportunidade. Então eu fiquei 3 anos, sem mandato. Em 94 me candidato a deputado federal, sou eleito. Em 98 eu sou eleito senador da República. Em 2006 eu me candidato novamente a vice-governador do estado do Maranhão, eleito na chapa da governadora Rosena Sarney. E agora eu volto de novo ao Senado. Nesse interregno, eu tenho a minha eleição para prefeito de Bacabal em 1988. Esse é o meu maior guardião. Essa é a maior vitória. Esse é o meu maior orgulho. É de ter sido prefeito da cidade de Bacabal. A minha cidade que me viu crescer, que me viu nascer, a cidade em que eu era um moleque de pé descalço, porque não tinha o dinheiro de comprar o tamanco. Naquela época se usava tamanco. Hoje o tamanco já está sendo usado pela sociedade, mas naquela oportunidade era para pessoas pobres, que era de pau, de madeira, com couro rústico, para você calçar. E chego hoje ao Senado, de novo, com muita vontade de acertar, muita vontade de fazer,
focalizando principalmente o mais humilde e o mais pobre, que essa sempre foi a minha bandeira. Senador, nesse primeiro bloco a gente focalizou um pouco a sua vida e no próximo bloco nós vamos saber seus pensamentos, a sua análise, o seu raio-x sobre o Brasil que o senhor encontra ao vir novamente para o Senado Federal. Nós voltamos daqui a pouquinho com novos senadores. Continue com a gente.